Boa noite, Instagram. Boa noite, Facebook. Nós agora vamos iniciar mais uma noite de Evangelho. Agora voltando ao livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14, Em Ti Mesmo. Vamos ver o que aqui Emmanuel vai nos trazer na noite de hoje. Deixa eu colocar aqui o tema que a gente já começa, tá bom? Em Ti Mesmo. É o capítulo 14. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Muito bem. Pronto. Não fixou. Agora fixou. Boa noite, tia. Boa noite a todos. Possamos começar bem essa noite de hoje tão especial, que é o dia de finados, né? Um dia voltado para os nossos entes queridos que já partiram, para aqueles que assim acreditam. Nós espíritas, né, temos assim a nossa prática diária de nos voltarmos para os nossos entes queridos. E então nós vamos iniciar o nosso evangelho hoje com uma oração. A gente vai fazer a leitura do texto com os comentários e no final nós vamos fazer a oração que Kardec nos apresentou para aqueles que acabam de morrer, de desencarnar. Em especial a noite de hoje, ao dia de hoje. Então vamos lá, convido a fechar os olhos, fazer uma respiração profunda. Pensar em Jesus e agradecer. Te agradeço, Senhor, imensamente o dia de hoje. Te agradeço pela vida, te agradeço, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de ouvir esse evangelho bendito. Te agradecemos pela vida terrena e pela vida espiritual. Te agradecemos pela oportunidade que temos de vivenciar na terra e no plano espiritual. Cada fase com as suas vivências, com os seus conhecimentos. Que possamos, Senhor, aprender o melhor que pudermos deste dia, que é um dia de lembrarmos que a morte sempre chega para todos, mas que podemos viver uma vida melhor agora para colher uma vida espiritual melhor ainda. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, meus queridíssimos amigos, vamos começar. Deixa eu só arrumar aqui, o negócio ficou meio bagunçado. Vamos para o nosso texto, então. Cadê? Nosso texto aqui. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, capítulo 14, Em Ti Mesmo. Eu acho que tem até a ver com o dia de hoje, né? Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Isso é uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Eu nunca chamei a atenção disso, mas realmente a sequência que tem, né, que tem se nos apresentado, que Emmanuel se utiliza bastante das cartas de Paulo, né, de versículos de Paulo. Nós vamos ver a partir do dia 21, junto com o nosso queridíssimo Ladeira, que está aqui, já está aqui também assistindo o Evangelho, nós vamos começar o estudo do livro Paulo e Estevão, e aí vocês vão ver o porquê de Emmanuel ser tão ligado a Paulo em espírito, em respeito, admiração, sabe?
Então, de antemão, já convido a todos para participar a partir do dia 21 do estudo do livro Paulo e Estevão, comigo e com Ladeira, para poder a gente aprofundar um pouquinho mais. Tem colegas, né, espíritas, que são tão apaixonados pelo livro que o chamam até de o quinto evangelho. Ladeira dizendo: a tarefa será árdua, mas gratificante. Com certeza, Ladeira. Concordo plenamente. Nenhuma tarefa tem o mesmo gosto, né? Se não for com uma certa dedicação. Todo estudo passa por uma dedicação séria. E assim nós vamos, Deus quiser, executá-la com toda a boa vontade que a gente tem, né, Ladeira, de aprender. Então, ficam todos convidados. Então, vamos lá. Tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Por que fé? O que é a fé? Boa noite, Cris. O que é a fé? Acreditar é aquela confiança absoluta em algo maior. Boa noite, Ednei. Tudo bem? Aquela confiança é você depositar no ser superior a confiança máxima que você pode ter de que tudo que você precisa será provido, vamos dizer assim. Então aí ele pergunta: tem fé? Você tem fé? Sim, eu tenho fé em Deus. Ótimo. E você tem fé em você mesmo? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Quando a gente fala assim que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que isso significa para você? Qual a dimensão que você dá para essa frase? Você acredita nessa frase? Você concorda com essa frase? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente estuda isso nas outras vertentes religiosas pelas quais já passamos e no Espiritismo também. Mas o que isso revela em profundidade para você? Que nós somos um pedaço parecido com Deus? Uma coisa parecida com Deus? Não, imagem e semelhança. Nós somos semelhantes a Deus. Quando a gente diz assim: nossa, fulano é a cara do pai, fulano é a cara da mãe, é igualzinha, é semelhante, seja no fisicamente, seja no comportamento, e a gente atribui isso aqui à genética. Quem criou a genética? Deus, né? Deus nos criou desse jeito. E quando a gente diz que nós temos o germe de Deus dentro de nós, o que vocês compreendem? O germe de Deus dentro de nós, a centelha divina dentro de nós. É uma frase solta que a gente lê, passa batido e esquece depois. Não. São frases de uma profundidade imensa. Eu vou repetir. Se somos a imagem e semelhança de Deus, se somos uma centelha divina, é porque nós temos um pedaço de Deus, uma parte de Deus. Assim como nossos pais nos concederam sua genética, nós temos a genética divina. Então quer dizer que a gente pode chegar a ser Deus? Não. Mas a gente pode ter uma confiança que a gente vai alcançar uma elevação espiritual de tal monta que vamos nos assemelhar a Deus. Boa noite, Leile. Seja bem-vinda. Nós vamos nos assemelhar a Deus. A gente tem a perfeição relativa para alcançar, enquanto Deus é a perfeição absoluta. A perfeição absoluta, somente Deus é
e somente Ele alcança. Mas a perfeição relativa, todos nós vamos alcançar. Mas sempre diante de Deus, diante do Criador. Deixa eu ver se eu conseguir me fazer entender. Quando a gente honra nosso pai e nossa mãe, está lá nos 10 mandamentos, Ladeira dizendo como Jesus está para nós também. Isso, Ladeira. Do mesmo jeito, Jesus também filho do Pai, assim como todos nós somos filhos de Deus. A diferença é que Jesus já alçou voos e já é um espírito crístico. Mas nós também seremos. Estamos fadados a virar espíritos crísticos também. Boa noite, Dara. Também viraremos. Nos transformaremos, nós evoluiremos para sermos espíritos crísticos com a perfeição relativa. Quanto tempo isso vai durar? Nós é que vamos dar o tom. Lá dentro, tanto que para muitos, Jesus é Deus. Assim, realmente existe para nós espíritas, esta confusão de que o Cristo seria o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Mas com o conhecimento espírita, Joana, então, trabalha nisso batidamente, de que Jesus não é Deus. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. E todos nós também somos filhos. A diferença é que Jesus já é um filho evoluído, para onde nós vamos também, com o nosso tempo, cada um no seu tempo, cada um devagarzinho. Mas voltando a esse títulozinho aqui, ó. Se você tem fé em Deus, por que não ter fé em você mesmo? Por que não se dar o devido valor de filho de Deus? Tem uma frase de caminhão que de vez em quando aparece, né? É tratado assim como uma piada, mas para mim é de uma profundidade tão grande que realmente eu não trato como piada. Para mim é um conhecimento que está sendo disseminado. Frase de caminhão, né? Cuidado comigo, não mexa comigo. Eu sou filho de Deus, irmão do Cristo. Não mexa comigo. Eu sou filho de Deus, irmão do Cristo. E aí? Quem vai mexer com você? Sabe com o que você está falando? Eu sou filho de Deus. Simples assim. Mas a gente tem essa dificuldade de nos compreendermos como filhos de Deus. Filho, quando você pensa que você... seu relacionamento com sua mãe, com seu pai, enquanto filho, tudo não, né? Mas assim, muitas coisas que a gente recorre a nosso pai e a nossa mãe, eles se desvelam em nos ajudar, nos aconselhar, nos orientar, e a gente tem aquela segurança de que ali possivelmente teremos um bom conselho, uma ajuda, um auxílio, né? Um apoio, um abraço, um ombro. Imagina o grande Pai. Tem alguma lição aqui do Evangelho que Kardec, os Espíritos nos lembram, né? Se o Pai na Terra, que um filho pede pão, não tem pai que ofereça pedra, porque o Deus vai conceder pedras para um filho que pede pão. Ladeira diz, não sou dono do mundo, mas filho do dono. Também tem essa. Também tem essa. É verdade. Então, tudo isso para nos lembrarmos de que devemos, sim, lembrarmos sempre da condição de superioridade do Deus Criador, enquanto nós somos criaturas, e como tais devemos toda a honra e toda a glória ao nosso Criador, ao nosso Pai amoroso, misericordioso, mas também acreditando que nós somos deuses, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e até mais.
Se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, mova-se, e ela se moveria. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque nos falta consciência, não é nem consciência, porque o conhecimento assim, de que somos filhos de Deus, a gente já tem. Em qualquer vertente religiosa, a gente tem esse conhecimento. Cristão ou não, a gente tem o conhecimento de que somos filhos de Deus. Filhos de algum Deus. De Jeová, né? Mesmo em outras religiões não cristãs, a gente tem essa noção de um ser superior que nos criou. Mas e por que a gente não consegue trazer isso para o nosso alto amor? No sentido de cuidarmos de nós mesmos enquanto seres espirituais. Bom, fica aí a sementinha plantada para vocês irem matutando um pouquinho. Então vamos ler o texto de Emmanuel. Boa noite, Cris. Carla Cristine. Boa noite. No mecanismo das realizações diárias, no nosso dia a dia, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Todas as obrigações que temos que fazer, a gente não pode esquecer que somos criaturas, né, de Deus e que nós confiamos em nós mesmos. Por exemplo, a experiência minha de maternidade. Quando a gente vai ter filho, dá um desespero quem está grávida de que... Boa noite, não entendi o nome, mas seja bem-vindo. Se quiser dizer seu nome, fique à vontade. Quando a gente vai, no caso da maternidade, né, da minha experiência, a gente se vê quando está grávida da primeira gestação, a gente fica tão cheio de dúvidas. Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir, como é que eu vou fazer? E como é que vai ficar a vida agora? E a gente vai desenvolvendo com o tempo uma fé de que a gente vai se habilitando, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, estudando e praticando, né? Tudo ao mesmo tempo. E aí a gente vai se capacitando para exercitar essas atividades. No caso da maternidade, no caso de uma profissão, a gente recebe lá o canudinho, né? A gente se formou, tá com o canudo na mão. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai, assim, nunca trabalhou? Ai, meu Deus, como é que eu vou atender meu primeiro cliente? Como é que vai ser o primeiro dia de trabalho? Né? A gente fica nesse desespero, esquecendo que a gente vai se habilitando com a fé. Sim, eu sou capaz de fazer. E para isso a gente faz o quê? Estuda para saber fazer. Como fazer? Para fazer a coisa melhor possível. Todo médico foi calor um dia. Todo advogado foi calor um dia. Todo contador foi calor um dia, né? Todo engenheiro foi calor um dia. Todo historiador foi calor um dia. Então, todos vão se habilitando, confiando em si mesmo, nas suas atividades. Por acaso, alguém já nasceu bebezinho sabendo cozinhar? Não. A gente aprende observando, olhando nossa mãe, nosso pai, nossa avó na cozinha, a gente ali do lado, observando. A gente vai se habilitando, vai aprendendo, vai estudando, vai pegando receita. Ou todo mundo sabe trocar lâmpada? Não sei trocar lâmpada. Não alcanço, inclusive. Nem com escada, não alcanço. Aí, o que a gente faz? Ou você decide que quer aprender e acredita que vai aprender e vai fazer, ou não.
ou você decide que você não vai aprender e você não vai aprender mesmo. É escolha, sabe? É escolha. Então, Emmanuel está nos lembrando que qualquer realização diária não é possível esquecer que nós devemos confiar em nós mesmos, em todas as obrigações que temos que cumprir e dedicar isso a Deus. Boa noite, Lu. Lude. Boa noite, Lude. Ludmila, será? Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, com vistas à eternidade. Então vamos lá. Aqueles que têm a certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. E aumentando pelo próprio esforço, prossegue nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Vocês acham que Divaldo começou esta obra imensa e já grande? Não. Começou com uma criança. Começou com 2 crianças. Com 3 crianças. Tem uma história que ele revelou recentemente de um menino indiano que ele conheceu. Esqueci o nome do menino. Mas ele contou a seguinte história, que ele estava na Índia, visitando lá a Índia, fazendo palestra. E aí ele conheceu um menino na rua, na porta do hotel, sei lá onde foi. E o menino virou para ele e fez assim: tio, eu acho que eu sou seu filho. Aí Divaldo, meu filho, assim, né? Meu filho. Fui seu filho, lá com as tradutoras todas, né? Eu fui seu filho. Mas você tem uma moeda aí, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí deram lá as moedas pro menino. Aí no dia seguinte o menino tava lá de novo. E aí Divaldo se encantou pela criança e tal, e deu um livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, para ele. Só que ele já, uma criança de 8, 9 anos, não sabia ler. Aí esse menino, Divaldo, voltou pro Brasil, continuou com as atividades dele. Aí o menino procurou uma senhora, que ele conhecia lá, sei lá onde, e pediu: tia, você sabe ler? E ela: eu sei. Você poderia ler para mim? Ela: por quê? Porque eu não sei ler. Aí esta senhora ficou tocada com aquela vontade do menino de aprender, e aí começou a ensinar para ele. No que ele começou a ter aulas, ele começou a chamou uma irmã, que ele disse que era irmã, depois um amigo, depois outro amigo, depois outro amigo. Acabou que a mulher estava já ensinando a 20 crianças. Começou com uma, que simplesmente porque recebeu um livro e ficou com desejo de aprender, de ler, né, o livro, e aí a mulher se condoeu e começou a ensiná-las. Mais tarde, 15 anos depois, Divaldo está em Londres também, proferindo uma conferência, daquelas que Divaldo faz, né? E aí vem um rapaz, se chega perto dele, fala assim: seu Divaldo, tudo bom? Eu sou fulano. Aí Divaldo olha para ele assim: não acredito. Você? Ele: sim, estou morando em Londres, concluindo meu pós-graduação, mestrado, uma coisa assim. Aí Divaldo olha para ele e fez: nossa, me conta a sua história, né? Aí o menino vai e conta a história, essa história que eu acabei de narrar para vocês. Confiar em si mesmo, querer acreditar nas promessas divinas, de que confiar, de que com nosso esforço a gente edifica. Com nosso esforço nós edificamos com vistas para a eternidade. Quando a gente começa na doutrina espírita, a gente começa só indo assistir palestra, tomando passe.
Aí depois a gente aprende que precisa ler o livro dos Espíritos e o Evangelho. Pelo menos esses dois, pelo menos. Aí a gente começa. Aí lê. Aí daqui a pouco a gente sabe, escuta, ouve falar de um romance. Nossa, parece tão interessante. A gente começa a ler romance. Daqui a pouco a gente começa a sentir aquela vontade de participar das atividades da casa. Aí a gente começa a ir, em vez de ir só no dia de palestra, a gente começa a ir no dia que tem o trabalho de não sei o que, de assistência. E aí a gente começa a se envolver e aí vai crescendo aquilo. Mas a gente começa pequeno, mas confiando que é possível fazer. Ser humilde é diferente de ser omisso. Ser humilde é diferente de desejar aumentar cada dia mais o grupo que a gente consegue atingir com a nossa tarefa. Querer ampliar cada vez mais, por exemplo, a divulgação da doutrina espírita, não tem mal nenhum, mal nenhum. Mas fazendo isso de pouquinho em pouquinho, acreditando que sim, que a sua palavra pode ser muito importante para qualquer pessoa que esteja assim em contato com você naquele dia. Hoje mesmo eu tive uma experiência que pela primeira vez eu postei no status do WhatsApp o mesmo videozinho do Stories que eu coloquei aqui sobre o Dia de Finados. Nossa, vocês não têm noção de quantas pessoas me deram retorno, pessoas inimagináveis. Me retornaram assim, agradecendo, dizendo que foi tocado pela mensagem e tal. Nossa, eu jamais imaginei, eu só fiz porque eu achei importante, né? O Dia de Finados, assim, é um dia que normalmente é um dia de muita dor. Eu até comentei, nossa, assim, com meu esposo, né? Nossa, como o dia hoje tá um clima assim meio triste, né? É um dia meio bem diferente, é um dia mais pesado, é um dia assim de uma tristeza muito, de um clima de uma tristeza, né? Então nós espíritas podemos melhorar esse clima, lembrando que a vida não, que a vida continua, tal qual o livro do Chico, né? E André Luiz, a vida continua. E levar essa mensagem de que a vida continua é fundamental. A gente pode, de sementinha em sementinha, semeando, confiando nas promessas divinas de que o trabalho do semeador é de um para um, de um para um, de um para um. Um que seja, a gente já começando conosco, né? Mas um para um. Então, os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Olha só que interessante. Se você olha para, por exemplo, você olha para um livro de, deixa eu ver, um livro de 500 páginas, assim, esse livro é muito grande, não jamais eu vou conseguir ler um livro tão grande. Mas não precisa ler um livro de 500 páginas. Você vai ler uma página. Porque se você ficar negando que você não consegue ler o livro, você não vai ler o livro. Mas se você disser assim, eu consigo ler uma página por dia, em 500 dias você lê o livro. Olha só. Sim, 500 dias, 1 ano e meio, mais ou menos. Não tem problema. O que importa é começar um por um. Já pensou se as crianças ouvissem o tempo todo que elas são incapazes de andar? Elas jamais andariam. Se cada queda que leva a criança desistisse de andar, elas jamais andariam. E aí, como é que a gente faz o que com a criança? Vem
Você consegue, vem! E a gente vai colocando estímulos, vai botando o brinquedinho aqui, o brinquedinho ali. Você diz, vem, vai lá buscar. Não é assim? Pois é. Se você não acreditar, você não vai fazer, vai ficar parado. Vai ficar parado. E ficar parado significa perder oportunidades, deixar o tempo passar sem produzir, sem evoluir. Então é a mesma coisa de ficar que nem uma cortiça ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Sem vela, né? Você vai para onde a maré levar. E aí a gente volta àquela história da música, você deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós levamos a vida. É responsabilidade nossa decidir sobre a nossa própria vida, confiando em que nós somos capazes de tomar decisões. Sim, somos. E de sofrer as consequências daquelas decisões. Óbvio, que é a semeadura e a colheita. Então, naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Ou seja, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém, pelo menos um alguém, de seu círculo mais próximo. Normalmente é pai e mãe, mas às vezes, né, não dá muito certo. Mas sempre vai ter alguém, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um primo, uma prima, um amigo, uma amiga, né? Sempre tem alguém, pelo menos uma pessoa. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Só nós somos os nossos próprios motivadores. Se a gente não tiver essa autorregulação, esse autoconhecimento, esse autoamor, ninguém mais vai dizer. Porque você pode ter uma pessoa que repita para você todos os dias: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você vai olhar e não vai acreditar. Se você não for ciente de que você é capaz de ser amado, sim. De que você tem muito valor. O que é o ciúme? O que é o ciúme? Na verdade, baixa autoestima. Baixa autoestima. É sempre achar que o outro vai encontrar pessoa melhor do que você. Ou que vai ter coisas que chamam mais atenção do que você. Então, o ciúme passa muito por essa baixa autoestima, por achar que não se é capaz de ser objeto de amor do outro, que dirá de Deus. E a gente teve uma educação, né, um pouquinho diferente, em que a gente é marcado pelo pecado, já cresce aprendendo a história de que fomos marcados, nascemos pela via do pecado, e que a gente fica com essa marca até o final da vida, e sabe lá Deus se a gente vai conseguir ir para o céu, para o inferno. Então, assim, o Espiritismo traz outro conceito. Nós somos filhos de Deus, marcados pelo amor divino, pela misericórdia divina, pela centelha divina. Isso é que nós somos. Chama divina, centelha divina, filhos de Deus. Então a gente, por mais que a gente tenha alguém aqui na Terra para confiar, a gente precisa confiar em nós mesmos. Tem um filme excelente, eu ri de me acabar. Meu Deus, tô tentando lembrar o nome do filme. Ai, meu Deus, eu vou ficar devendo esse filme, porque eu não lembro nem o nome da atriz, nem o nome do filme. Mas eu prometo que amanhã eu trago para vocês esse nome. Eu vou até anotar para não esquecer.
Mas é assim, o filme trata justamente de uma moça que tem sobrepeso e que ela não acredita no amor, ela não acredita que pode ser amada. Deixa eu anotar aqui, ó. Filme do amor. Ela não acredita que pode ser amada. E ela desdenha dos filmes românticos. Ela desdenha de que é possível alguém se apaixonar por ela. E ela é arquiteta e também, por sua vez, acha que não tem tanta capacidade assim, se deixa ser humilhada no trabalho. Filme não, meu bem, aquele engraçado da menina que ela acorda no conto de fadas e que ela fica linda. Linda, ela continua gordinha, mas ela fica totalmente atrativa, sabe? Todos os homens se apaixonam por ela. E ela namora com um rapaz bonitão. E só que ela tem um amigo daqueles que também que não é bonitão, que não segue padrão, né? Mas ela nunca deu valor para ele, sendo que ele sempre foi apaixonado por ela. Meu Deus do céu, eu tô com a imagem do filme, mas não sei o nome daquela atriz. De repente 30? Não. Não. É outro. Mas vocês vão tentando adivinhar, porque eu não consigo nem dizer muito assim da história. Eu sei que ela é arquiteta. E aí ela sofre, ela bate a cabeça. Ela é assaltada e bate a cabeça. E aí e acorda no conto de fadas, em que ela é a princesa, em que todos os homens se apaixonam por ela, mas ela não consegue se vincular a ninguém. Ela fica assim, não é possível que esses homens todos são apaixonados por mim, e não é possível, não é possível, não é possível. E aí ela acaba chegando à conclusão de que ela só vai acabar aquele feitiço no dia que ela... E eu vou dar spoiler, tá? No dia que ela se amar. Quando ela decide se amar, ela aí consegue voltar à vida de antes. Com o apartamento bagunçado, dos trabalhos de arquitetura. E aí ela começa a enxergar aquele amigo que sempre foi apaixonado por ela. E ela se descobre apaixonada por ele também. E aí tudo se transforma. Esse filme foi indicado até para, sabe como? Como filme para abrir a mente. Uma vez que eu vi uma mulher indicando isso, uma lista de filmes. Esse, Taz, é isso aí, mega romântico, esse mesmo. Esse, mega romântico. Assistam, porque é um tratado de alto amor. Mega romântico, o nome do filme. Mega romântico. Eu já dou risada à toa. Então, eu assisti esse filme, eu gargalhava. Chega, minha barriga dói, minha boca dói, de tanto que eu dou risada. Mas indico muito, que tem tudo a ver com esse tema de hoje, do alto amor. Então, agora que eu resolvi o tema de filme, a gente continua. Vamos lá. Então, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Dentro de cada um de nós, Deus pode tudo. Deus pode tudo, porque Deus pode tudo. Mas só que a gente tem que acreditar que Deus pode tudo em nós. Para fazer um vestibular, para prestar um concurso público, para começar a atuar em qualquer profissão, é preciso acreditar em você mesmo. Você vai receber seu primeiro cliente, seu primeiro paciente, seu primeiro, que seja, seu primeiro contrato, nananã. Acredita. Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação,
a vontade e a confiança do filho para realizar. A gente tem, que estudar, 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 estudar. Não é verdade? Estudar a profissão, estudar a doutrina espírita, estudar os exemplos, tantos que a gente vê por aí, de fraternidade, de caridade. Então, não dispensa a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Então, um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Ou seja, se um pai dissesse exatamente o que cada um vai ser, ia tirar o brilho, né? Ia ser... possivelmente não ia conseguir ajudar aquele menino a se descobrir. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo? Observar em cada um o que ele tem de especial e ajudá-lo a acreditar em si mesmo e seguir adiante. Outro exemplo aqui, Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele sempre quis ser piloto e o pai não deixou. Eu vi isso essas várias vezes que passa a reportagem sobre a vida de Ayrton Senna, né? E o pai não queria, o pai queria que ele fosse o sucessor dele na empresa. E ele tentou, porque, né? Tentou fazer a vontade do pai, foi lá, mas estava muito infeliz, muito infeliz. Até que chegou o dia do rompimento. Ele, olha, não dá mais para mim, vou seguir o meu sonho. E partiu e virou Ayrton Senna. E tantos outros. Raul Seixas, né? Tem tanta música sobre isso. Que discute, né? Sobre a coragem de ser o que se é. Na verdade, né? De descobrir dentro de si o que você quer ser e responder por isso, obviamente. Obviamente. Então, por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Por que achar que não é capaz? Por que você acha que não consegue realizar se Deus te deu esse trabalho? Sim, Deus te deu esse trabalho. Faze-o retamente. Aí faz da forma correta. Porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Se Deus confia em você, você tem que confiar em você. Porque Deus confia em você. Nem que seja por isso. Olha só a frase Emmanuel. Você deve confiar em você simplesmente porque Deus confia em você. Já começa por aí. Não, Deus confia em mim. Não, então eu acho que eu consigo, né? Começa por aí. Que aí você já consegue, né? Levar um pouquinho mais, com mais força e vontade. Como eu sempre, vira e mexe, eu falo aqui dos coaches, né? Que hoje está tão em moda. E é até um pouco criticado, mas eu não vejo crítica nenhuma, pelo contrário. São profissionais que ajudam as pessoas a descobrirem seu valor. Assim como os terapeutas, os psicólogos, psicanalistas, os especialistas em desenvolvimento humano como um todo. Olha aí o Haroldo também com seu projeto de desenvolvimento humano. Ele tem um aplicativo de meditação serenidade, né? Então, cada um vai descobrir, vai buscar o meio de desenvolver em si essa confiança. Seja através de um coach, seja através de um estudo de desenvolvimento humano, seja através do que for. Mas fundamental, repetir para você mesmo todos os dias ao acordar. Eu
me amo. Você tá escovando o dente na frente do espelho. Você olha assim e faz, essa cara inchada, esse olho remelento, esse cabelo degranhado. Eu me amo. Porque eu vou botar tudo no lugar, pedir força a Deus e começar o meu dia cumprindo o que eu tenho que cumprir, o meu dever. Combinado? E como dever de casa, assistir o filme mega romântico, porque, graças a Deus, Tasa lembrou do nome do filme. Deve ter pesquisado um monte aí, coitada, para me ajudar a achar esse nome aí do filme. Muito obrigada, Tasa, por ter achado o nome do filme. Mas é fundamental esse filme, tá? Ele não é só uma comediazinha. Ah, aqui, ó. Minha manhã tá lembrando a frase que ela nos ensinou também, ó. Eu sou, eu quero, eu posso. Eu sou, eu quero, eu posso. Eu sou, eu quero, eu posso. E ponto. E quem quiser que discorde de você, deixa pra lá. Essa pessoa não sabe de nada. Só quem sabe é você. Obrigada, Cris. E agora, para a nossa oração final, nós vamos fazer um momento especial em favor dos nossos irmãos, né, desencarnados. Vamos relembrar um pouco aquelas preces, aquela coletânea de preces espíritas, a prece por alguém que acaba de morrer. Já que estamos agora no 2 de novembro, Peraí um pouquinho. Conclamo a todos, vamos fazer a nossa concentração, a nossa respiração em 3 tempos. Vamos lá, ó. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho de hoje, a oportunidade desse estudo maravilhoso de Emmanuel, dessa lembrança do alto amor, da autoconfiança, sempre perante os teus pés, lembrando sempre de que somos filhos de Deus, irmãos do Cristo, e como tais podemos fazer muito. Somos deuses e podemos atuar como tais, fortalecendo a fé em cada um de nós. Que nesse dia especial, instituído pelas leis voltados àqueles que já desencarnaram, pedimos especial atenção àqueles irmãos sofredores que precisam tanto de ajuda, de oração. Te rogamos, Senhor, em favor de todos aqueles que não estão mais conosco, mas que deixaram saudade e que esta saudade seja levada para eles através dessa oração, que seja levada em forma de uma flor, em forma de uma brisa que traz a lembrança de nós para eles e deles para nós. Que essa comunhão de amor perpétua, jamais se acaba o laço de afetividade, o laço de amor jamais se rompe. E sabendo disso,
sabendo que a vida continua, que eles estão vivendo em outro plano, apenas um plano diferente do nosso. Emitimos para esses irmãos, esses amigos, esses parentes, lhe enviamos todo o amor que recebemos deles e que devolvemos para eles agora nesse momento. Convido também a fazer essa oração de: onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de... Pense no nome de alguém que você queira pedir especialmente. A quem chamastes da terra. Possam ser-lhes contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viestes receber, e tu, particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria, dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Pense no nome novamente. Acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente aqui te achas entre nós. Tu nos vês e ouves, por isso que de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservastes apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que às nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito. E em face de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens mais não é do que uma separação material de alguns instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus. Bem assim, os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reunistes aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amastes. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os como puderes, suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber, pelo pensamento, que és mais ditoso agora, e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante sejas inacessível, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. Que assim seja. Portanto, meus amigos, encerramos então o nosso evangelho de hoje, que foi grandão, né? Eu só estava fazendo 30 e poucos minutos. Hoje a gente está batendo já. O Instagram já está quase nos expulsando. Então, lembretes finais.
colocar o copo de água do lado da cama, rezar para o seu anjo da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. No dia seguinte, você toma essa água com toda a fé que você tiver. Um beijo. Compartilhem essa live. Convidem seus amigos para participar. Quando terminar, que for lá no IGTV, vai ter lá os 3 pontinhos, você vai compartilhar em. Aí você escolhe o WhatsApp, ou o Facebook, ou o próprio Instagram. Pode compartilhar à vontade, para que a gente amplie cada vez mais essa corrente de oração. Beijo a todos e até amanhã, às 21h30, se Deus quiser. Tchau, tchau.